Olá, pessoal. Meu nome é Andressa Esteves, eu sou professora do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou membro, do GPEC, do Grupo de Extensão em Práticas de Ensino e Ciência. Sou coordenadora de um dos projetos, e participante do projeto Ciência na Sala de Aula, cuja coordenadora é a professora Vanessa. O GPEC ele é um grupo que reúne vários servidores da universidade, em que a gente, entre docentes e técnicos administrativos, e vários alunos também, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Esse grupo se juntou já há uns 5 anos, a gente já vem trabalhando inicialmente no projeto Descobrindo a Ciência, do qual eu sou coordenadora, e com a evolução, do projeto Descobrindo a Ciência, que é um projeto que recebe alunos de escolas na universidade para falar um pouco de ciência, para fazer uma visitação nas dependências da universidade, para fazer algumas atividades que a gente prepara de acordo com a idade e com a série do grupo que a gente está recebendo. A gente começou a ter várias conversas com os professores e coordenadores que vinham para assistir, acompanhando essas crianças, esses grupos escolares, e foi quando surgiu a ideia do Ciência na Sala de Aula, como um curso de atualização para os professores do ensino básico, seja da educação infantil, ensino fundamental ou médio, com dicas, ideias de atividades que pudessem ser feitas em sala de aula de maneira a dinamizar, a tornar interessante, a mostrar para o aluno que a ciência faz parte do nosso cotidiano. Dito isso, eu fiz uma pequena apresentação para a gente poder falar um pouco, e no finalzinho a gente vai ter um videozinho com algumas experiências que eu vou estar fazendo com vocês. Claro que essa é a segunda edição do Ciência na Sala de Aula. A primeira edição foi em 2019, em julho de 2019, e foi um curso presencial. Foi um curso de 8 horas, não de 30 como esse. Foi um curso de 8 horas que a gente fez na vertical, um dia inteiro. Nós optamos por uma época de férias escolares, para que todos pudessem participar com tranquilidade, não tendo o problema de ter que trabalhar no dia. E foi bastante interessante, porque a gente fez uma partezinha teórica, conversamos, trocamos umas ideias, falamos um pouquinho sobre teoria de ensino, a necessidade da experimentação em sala de aula, e depois a gente foi para o laboratório com os professores fazer as atividades. Infelizmente, devido a esse período pandêmico que a gente está vivendo desde o ano passado, duas coisas aconteceram. Uma foi o atraso da segunda edição do Ciência na Sala de Aula, que seria em julho de 2020, e nós acabamos tendo que adiar para esse ano, até porque a gente precisava remodelar o curso, já que a gente não ia estar de forma presencial na universidade. E a ideia, a essência desse curso, assim como Descobrindo a Ciência, é você estar ali no laboratório, é mostrar como é que a gente faz as coisas, como que a gente pode, quais as alternativas, o que a gente pode, na prática mesmo, fazer, mesmo que você não tenha uma estrutura perfeita, ideal, em termos de laboratório, vidraria, mas que você consiga fazer algum trabalho de ciência experimental para os seus alunos. Então, além disso, da gente não poder estar e a gente não poder fazer presencial, a gente resolveu estruturar o curso de maneira a ele ser virtual, para esse ano, e a nossa ideia é que ele seja ao longo de 30 dias, exatamente para que facilite, que quem esteja participando possa aproveitar ao máximo o curso
já que o tempo é corrido para todo mundo, né? Os professores estão sendo muito exigidos do ano passado para cá. Enfim, e a vida da gente está uma loucura, né, para todo mundo, e é necessário que a gente modifique algumas maneiras de realizar nossas atividades e ver o mundo como a gente está vivenciando. Então, eu preparei, né, alguns slides para a gente conversar um pouquinho, e eu vou começar a projetar agora. Bom, então, vamos lá, né? Já me apresentei, já falei um pouquinho, né, sobre a ideia do Ciência na Sala de Aula, como que ele surgiu, né? O nosso grupo é um grupo bastante eclético atualmente, apesar de ter começado pequenininho, né, com 3 técnicos e 2 professoras em 2016, em 2016, estamos fazendo 5 anos de projeto. Hoje a gente já tem um grupo bastante crescido, assim, e com uma diversidade de cabeças muito grande. Temos alunos de graduação de vários cursos de graduação da universidade, tentando buscar uma riqueza em termos de ciência geral, né? Não só voltada para ciências exatas, que é a nossa área. Então, atualmente a gente tem alunos do curso de ciências farmacêuticas, das licenciaturas de biologia, de química, inclusive de filosofia, além dos alunos do mestrado profissional em química, que é o Profiqui, né, que também são professores já, né, já são profissionais da área de educação. Bom, então, deixa de falar, de enrolar, Andressa, e vamos ao que interessa, tá? Bom, nesse nosso encontro a gente vai falar um pouquinho sobre alfabetização científica, tá? A importância, né, um pouquinho do histórico dela, a importância da experimentação para o ensino, tá? O planejamento e a segurança na execução das experiências, que elas são muito legais, mas a gente tem realmente que planejar, até mesmo para alcançar o resultado que a gente almeja em termos de qualidade de ensino para os alunos. E na última partezinha eu vou mostrar para vocês uns vídeos de eu fazendo as experiências na minha casa, né? Inclusive para mostrar para vocês que são experiências que a gente escolheu, né, exatamente por poderem ser feitas em qualquer ambiente, não necessariamente num ambiente de laboratório preparado, mas que se a gente precisar fazer numa sala de aula, né, com os alunos todos em volta e tal, a gente pode executar também, tá certo? Então vamos lá. Sabendo, né, que atualmente nossa população gira em torno de 7 bilhões de pessoas e que as estimativas nos levam, né, a acreditar que por volta de 2050 nós já seremos 10 bilhões de habitantes, a gente tem que pensar que nós iremos cada vez ocupar mais espaço do planeta e vamos utilizar muito mais recursos para nos mantermos aqui. E isso influencia em quê? Né? Isso influencia no nosso modo de viver. Então, a gente tem que entender que o fato da gente estar aqui, né, estar ocupando esse espaço nesse planeta, né, estar respirando, estar trabalhando, né, estar consumindo recursos, nós estamos impactando esse ambiente. E a gente tem que saber como a melhor maneira de viver, né, sem consumir de maneira exagerada todos os recursos que a gente pode ter. Então a gente tem que imaginar que a gente está aqui, tem o direito de estar aqui, de viver, né, de crescer na nossa vida, mas que a gente tem que outras gerações virão. E a gente tem que saber como que a gente vai deixar esse planeta para gerações que vão vir para frente. Mas para pensar sobre isso, a gente tem que ter consciência da ciência desde muito cedo. Então é importante que já nas séries iniciais as crianças tenham
esse entendimento de que se a gente está aqui, está vivendo, está consumindo recursos, a gente tem que fazer de forma consciente para que as gerações que virão mais para frente possam ter esse mesmo direito. Diante, então, dessa conjuntura de sociedade atual, os cidadãos eles vão necessitar de conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam responder adequadamente quando confrontados com vários problemas, né, que vão afetar a vida cotidiana e prática, né, como, por exemplo, questões de saúde. A gente está vivenciando aí a pandemia da Covid-19, em que a gente foi pego de surpresa e a gente está tendo que reagir a essa doença, seja pela frente, né, de medidas preventivas e assim, de proteção pessoal, seja por desenvolvimento tecnológico e científico que está levando a produção de diversas vacinas para mitigar todo o efeito dessa doença. Tá? Além disso, a gente tem as questões de alimentação, descarte de resíduos e o uso de energia, né, para que o mundo continue, né, ou que a gente consiga continuar produzindo tudo que a gente necessita. A atual correspondência entre ciência, tecnologia e sociedade, ela vai indicar os impactos sociais cada vez mais complexos e transformadores do comportamento humano e das relações sociais. Assim, um dos principais objetivos definidos para a educação e ciências para o século XXI é contribuir para a educação de cidadãos conscientes das potencialidades e limitações do conhecimento científico e tecnológico. Então, é necessário que, desde cedo, a gente tenha essa consciência de educação para a cidadania, né? E que o conhecimento ele deve ser usado de modo ao coletivo, né? À sociedade de uma forma geral. Pensando nisso, né, a alfabetização, né, nas séries iniciais é um recurso extremamente importante em termos de conscientização já desde cedo e além disso uma maneira, né, da gente conseguir que já em idades bem iniciais, né, já no início da formação da personalidade, a criança já comece a pensar sobre a sua existência, né, a maneira, por que ela está ali, como que ela vivencia, né, tudo que acontece ao redor dela. Bom, essa teoria, né, da alfabetização científica, ela vem já de muito tempo, e eu fiz um breve histórico, né, não é lá um histórico extenso, né, para a gente não estar falando só disso, mas peguei alguns pontos-chave só para dar uma situada, né, na evolução desse conceito de alfabetização científica ao longo do tempo. Em 92, Krassilk ele já relacionava a questão, né, dos objetivos de ensinar ciência à questão de você formar cidadãos. Uma você pensar que o ensino de ciências é capaz de contribuir, né, para uma melhor cidadania daqueles indivíduos e uma melhor contribuição do indivíduo para a sociedade. Claro que ainda nessa época se esbarrava muito nas questões de capacidade das escolas, de alfabetizar cientificamente esse aluno. Mas já foi um ponto de partida. Em 95, Freire já começou a apresentar, né, o termo alfabetização científica como um tipo de saber, de capacidade ou de conhecimento, né, de modo
que, diferente, né, do que aconteceu no século anterior em termos de ensino, a gente teria uma alfabetização muito mais completa nesse século que a gente está vivendo. Em 98, o URD desenvolve, né, o termo alfabetização científica, a produção e utilização da ciência para a vida do homem, né, e relaciona as diversas mudanças revolucionárias, né, relaciona a ciência às mudanças revolucionárias que vão levar a um maior desenvolvimento da democracia e do progresso social e econômico para todos, né, para toda a sociedade. Tá? Chassot, né, já em 2000, né, então a gente tem aí de 92 até 2000, né, a gente pegando esse intervalo, ele já apresenta o termo, né, como um conjunto de conhecimentos que facilitariam os homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. Então, daí, muito importante, né, você ter um conceito iniciado, né, em termos de você parar e pensar, né, que a alfabetização científica ela vai contribuir para um mundo melhor, né, para que as pessoas saibam como chegar a um mundo melhor. Porque não é só a questão de você sonhar com um mundo melhor, mas você saber como que você pode fazer isso. Tá? Já em 2010, Fourier apresenta, né, as possibilidades, da grande maioria da população dispor de conhecimentos científicos e tecnológicos, visto os diversos avanços que a gente tem visto, tem vivenciado em termos de tecnologia. Tá? Então, isso tem feito com que a nossa vida diária, cotidiana, ela seja mais facilitada, mas, ao mesmo tempo, a gente desenvolve uma consciência muito maior, né, da relação entre a ciência e a sociedade. Por fim, né, o termo alfabetização científica ele deve ser pensado como uma atividade vitalícia, né, que precisa ser continuada. A alfabetização científica não é algo que você começa e ele termina, não, ela tem que ser alimentada ao longo da carreira escolar daquele aluno, para que ele entenda que ele precisa levar aquilo para a vida dele, né? Precisa continuar, né? Não só aprender ali aquele conceito, mas aplicar e evoluir aquele conceito com o passar da vida dele. Então, isso faz com que o indivíduo, né, alfabetizado cientificamente, ele pense, né, na vida de uma maneira que ele simplesmente ultrapassa a mera reprodução de conceitos científicos. Ele acaba entendendo que não é só ele conhecer aquele conceito científico e reproduzir ele ao longo da vida dele. E sim entender aquele significado, a forma como aquilo afeta a vida dele e das outras pessoas e como que ele deve aplicar para aquilo continuar servindo para a sociedade. Pode-se, então, né, constatar o quanto o conceito de alfabetização científica ele permanece amplo, né, em relação aos vários significados aos quais ele é atribuído. Em relação aos questionamentos da sua significação, percebe-se que geralmente as respostas vão se fragmentar em grupos, que são, né, os aspectos relativos ao interesse dos educandos pelas ciências, a interação da ciência com os aspectos sociais dos alunos e a compreensão científica da vida em um contexto geral. Pensando, né, nessa questão da alfabetização científica e na importância que isso tem já nas séries iniciais da idade da escolaridade de uma criança, a experimentação vem como uma ferramenta
né, para que isso seja possível, de modo que é um artifício didático, né, que não deve ser proposto somente para motivar, imitar, mostrar, né, o conceito ou que você quer passar para o aluno, né, aquele conhecimento científico, mas que vai representar uma estratégia de aprendizado que vai ficar principalmente, na verdade, acabei de olhar esse slide e ver que, na verdade, o termo melhor nem é aprendizado, é aprendizagem, né? Que é um processo continuado e que vai ficar principalmente a cargo do aluno. Né? E essa é a importância da experimentação, essa é a função da experimentação. É ser uma estratégia que vai fazer com que a aprendizagem seja contínua e que parta principalmente, né, do aluno, para que ele realmente seja protagonista, né, daquilo que ele está aprendendo. Então, não basta o professor se preocupar simplesmente em montar equipamentos, né, aparatos, né, dispositivos, mostrar para o aluno e fazer de forma com que aquilo fique muito mecânico. Na verdade, ele tem que embasar aquilo, mostrar a finalidade, né, daquela experiência que ele está propondo para aquele grupo de alunos. É daí que a importância de você planejar a atividade experimental. O professor ele precisa pensar muito bem, né, como que ele vai utilizar aquele recurso da experimentação na aula dele. Ele tem que pensar na problematização inicial, identificar quais as variáveis podem ser detectadas por aqueles alunos, aprofundar a situação ao longo do processo de experimentação, né, para aqueles alunos, além de resolver vários problemas específicos que podem surgir ao longo daquela dinâmica, né, porque alguns problemas, né, que não estão relacionados totalmente àquela atividade podem acontecer. Então, o professor ele tem que estar apto a contornar esse tipo de coisa e não simplesmente contornar, passar por cima, mas conseguir passar para os seus alunos como que ele fez esse contorno desse problema, de modo que ele consiga seguir o percurso daquela atividade, fazer com que os alunos cheguem a uma conclusão de tudo que eles viram, que eles vivenciaram da experimentação que eles realizaram. As atividades experimentais bem planejadas, elas podem ser utilizadas com diferentes objetivos e fornecer variadas contribuições para o ensino da aprendizagem de ciência, como, por exemplo, motivar e despertar a atenção dos alunos, desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, a iniciativa pessoal, a tomada de decisão, estimular a criatividade do aluno, aprimorar a capacidade de observação e do registro de informações, fazer os alunos conseguirem analisar dados, propor hipóteses para fenômenos e entender os conceitos científicos, permitir a detecção e a correção de erros conceituais pelos próprios alunos, de forma que eles possam consolidar aquele conceito na cabeça deles, e permitir que os alunos compreendam que a natureza da ciência e o papel do cientista em uma investigação, bem como as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, não tem uma errinha, além de aprimorar, na verdade permitir que os alunos compreendam a natureza da ciência e o papel do cientista na investigação e nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Para vocês verem a importância do planejamento. Essa apresentação foi planejada, foi revisada, mas sempre acontece, né, imprevistos e a gente tem que saber contornar, tá certo? Bom, falando de planejamento, então sempre que a gente vai fazer uma atividade experimental, seja numa sala de aula, seja no laboratório de ciências, a gente tem que
realizar, né, aquela experiência de antemão, né, antes de levar ela para os alunos. Então, para isso a gente precisa ler as instruções, né, de onde a gente está retirando aquela experiência, né, certificar de que os alunos, de que a experiência, desculpa, escolhida vai contribuir, né, para o aprendizado do aluno, né, se aquilo vai estar realmente inserido no contexto que você precisa para que ele aprenda aquele conceito e consolide, né, aquele conceito na cabeça dele. Conferir, né, se você está com todo o material necessário para que a atividade não seja interrompida no meio e aquilo cause um desânimo nos alunos. Já na sala de aula, é importante que você abra um espaço para aquela experiência seja realizada, mesmo que você não esteja no laboratório, mas se você vai usar a mesa do professor, então abra um espaço, né? Libere o espaço de circulação em torno daquela mesa que vai ser a sua bancada improvisada de laboratório. Peça para que os materiais fiquem todos, né, retirados num canto, de forma que não aconteça nenhum acidente, né? E outra situação importante é explicar, né, para os alunos que, apesar de você estar trabalhando com materiais que, de certa forma, não são perigosos isoladamente, ao serem juntados naquela experiência, né, você está gerando uma outra substância química, então é importante que eles tenham atenção, que não fiquem colocando as mãos nos olhos, na boca durante a experiência, nem cheirar, né, os frascos, né, com as soluções que vão estar ali para ser utilizada, né, dependendo da experiência que você for fazer, talvez seja interessante você ter à mão luva para as crianças, principalmente quando é algum material que pode manchar, né, a mão, né, então é interessante que você já se precaveja desse tipo de situação, até porque a criança vai para casa, de repente mexeu em alguma coisa que a mão fica meio manchadinha, aí o pai pode ficar preocupado com aquilo, né, não saber que aquilo é inofensivo, que com o passar do tempo a criança vai lavar a mão e aquilo vai desaparecer, tá? Então, de repente, é interessante você pensar nisso antes. É legal preparar alguns aventaizinhos de segurança, né, para proteger o uniforme da criança, sei lá. De repente, até mesmo de uma maneira lúdica, né? Você preparar pequenos jalequinhos de TNT, né? Colocar o logo da escola, né? Um desenhozinho, ou simplesmente aquele jalequinho simples ali para cima, como se fosse um avental, que vai ter uma dupla função, né? Vai proteger a roupa da criança e vai dar todo o lúdico, né, dele estar realizando uma experiência, né, na sala de aula, enfim, ou no laboratório, se a escola tiver. Não permita nunca, né, que os alunos comam durante as atividades, nem bebam nada, né? No final, é interessante que, mesmo que você, né, os alunos não tenham todos mexido, né, nas experiências, ou enfim, né, você não tenha usado nada que cause risco, é interessante solicitar que todos lavem a mão, né, ao sair da sala, né, ao terminar aquela experiência. E no final da aula é interessante solicitar um pequeno relatório, né? Uma coisa simples, mas que você possa recolher aquele dado da forma como o aluno viu aquela atividade. Isso é interessante porque vai, inclusive, te dar subsídios para que você planeje outras experiências em outros pontos do seu planejamento didático. Aqui eu coloquei para vocês, né? Eu esqueci de falar que esse nosso curso, assim como o primeiro, ele vem acompanhado do material que vocês vão estar recebendo. É um e-book, né, exclusivo do GPEC. Ele foi desenvolvido para o curso, então essa sugestão de relatório, ela está
nesse e-book, e algumas dessas informações de segurança que a gente está colocando também, além das experiências que durante o curso a gente vai mostrar, vão estar todas nesse material que vocês vão estar adquirindo no curso, tá? Então, essa é a nossa sugestão de relatório, de modelo de relatório. Claro que relatório você só vai aplicar para alunos maiores, né? Se você está trabalhando com educação infantil ou Fundamental 1, basta que você colha as impressões dos alunos sobre aquela atividade, né? Mas quando você já estiver trabalhando com alunos do 9º ano, ensino médio, é sempre legal você ter um pequeno registro escrito, né? Para que você possa realmente analisar como que aquela atividade afetou, né, a aprendizagem daquele assunto, né, para o seu aluno. Se foi bom, se não foi bom, né, se você precisa melhorar alguma coisa, se você precisa trocar a experiência, que às vezes a gente tem uma visão diferente na teoria, e quando a gente aplica, a gente vê que a resposta não é tão interessante como a gente gostaria, e que se a gente fizer pequenas modificações ou mudar, né, a experiência, mesmo para aquele assunto, a gente vai ter uma resposta muito melhor. Em termos de segurança, né, como eu já falei antes, é importante que a gente tenha consciência de que, apesar de usar, na maioria das vezes, substâncias inofensivas sozinhas, ao juntar essas substâncias, ao combiná-las, elas podem estar gerando outras substâncias que não são tão inofensivas assim, tá? Então, é interessante que quando você vai para a sua sala de aula ou para o laboratório com seus alunos, você sempre tenha à mão um rolo de papel toalha, né, copos, né, e água, para que você possa oferecer para o seu aluno caso você tenha alguma intercorrência, alguma emergência durante a atividade, tá? Eu separei aqui alguns cuidados, né, algumas dicas do que fazer em termos de você ter alguma emergência, mas no final das contas, apesar de você ter um primeiro socorro com relação àquilo ali, é importante que uma avaliação médica da criança seja feita. Então, porque por mais que não seja nada muito, né, você não esteja usando um material, né, substâncias que sejam totalmente perigosas, né? Às vezes a criança tem uma sensibilidade, então você toma os determinados cuidados e caso aconteça alguma coisa, é interessante que sempre se é nos olhos, lavar os olhos com água abundante, né? Em caso de ingestão, ingerir água, né? Para água fria, né? E lavar bastante a boca, nunca induzir o vômito, tá? Em caso de queimadura, né, ou contato com a pele, o ideal também é você lavar a área afetada com bastante água, tá? E em caso de inalação, pegar aquele aluno e levar ele para um local arejado. E depois disso tudo, desse primeiro socorro, procurar uma assistência médica, né, para aquela criança, para que a criança não tenha nenhum problema futuro. Bom, então vamos falar um pouquinho das experiências, né? Já falei bastante, teoria, e quais as experiências que eu escolhi? Eu escolhi 2 experiências para mostrar para vocês. Uma delas é a reação de oxidação da glicerina, que é uma reação bastante interessante, que também pode ser encontrada, né, na literatura como fogo químico, porque dependendo da quantidade que você utilize, você pode ter chama, né, na reação, mas você pode fazer de forma controlada que essa chama não aconteça. Tá? Eu, por exemplo, fiz, né, no vídeo que eu gravei para vocês, eu fiz sem chama, tá? E aí é bem mais seguro, principalmente, né, se você tiver com um grupo grande de alunos. E qual o material que a gente vai precisar para essa experiência? Tá? Um becker ou um copo de vidro, tá?
uma colher de plástico ou colheres de plástico, dependendo de quantas vezes você vai querer repetir a experiência, uma pipetinha Pasteur ou uma seringa ou um conta-gotas, tá? Permanganato de potássio, que você pode adquirir em pó ou em comprimido nas farmácias, e glicerina, que também você pode adquirir nas farmácias. Então, qual a ideia dessa atividade, tá? Você, inicialmente, se você optar por usar o permanganato em comprimido, você vai macerar esse comprimido, tá? E recolher, colocar um pouquinho, né, dele pulverizado na colher de plástico. Tá? Então, você vai estar fazendo isso e você vai estar apoiando a colher de plástico no seu copo ou becker dessa maneira. Tá? É legal que, se você tiver numa mesa, uma bancada que você, se for de vidro, alguma coisa assim, você colocar um apoiozinho de copo e tal, porque ela aquece um pouquinho o fundo, tá? Para proteger. Vocês vão ver que na experiência que eu fiz, como era na mesa da minha casa, e tem um tampo de vidro, eu coloquei um apoio de copo, tá? Bom, em seguida, vocês vão gotejar a glicerina em cima desse permanganato. É interessante que, na hora que você colocar o permanganato na colher, é botar de maneira mais espalhadinha, de forma que você consiga aumentar a superfície de contato entre o permanganato e a glicerina. Ao colocar, né, algumas gotas, né, da glicerina no permanganato, você vai aguardar um pouquinho, você vai botar umas 4, 5 gotinhas, né, da glicerina em cima desse permanganato e aguardar. Em pouco tempo, em poucos segundos, a gente observa a borbulhar, né, aquela mistura reacional, e sai um vaporzinho, né? Começa a sair um vapor, e à medida que aquilo vai aquecendo, a colher de plástico ela vai derretendo e ela cai no copo. Tá? Então você consegue que ela caia ali e você observa isso. Bom, o que acontece ali, né? Essa reação é uma reação de oxidação da glicerina, né, pelo permanganato de potássio, que é um agente oxidante poderoso. A gente vê também a formação, né, de gás, né, devido à saída de CO2, né, dessa reação pela oxidação da glicerina. E é interessante que você observa a geração de calor. Então, essa atividade ela é bem legal, porque no ensino fundamental você vai trabalhar a questão da reação exotérmica, da formação de CO2, né? A queima do composto de carbono para a formação de CO2. Então, você pode levar para esse lado, quando você está no fundamental, levar para um lado mais de uma ciência de uma maneira geral. E quando você está no ensino médio, você pode estar trabalhando essa reação com o conceito de reação exotérmica, em que você tem liberação de calor, e reação de óxido-redução. Também pode falar sobre a força dos agentes oxidantes, né, que vão estar agindo nesse tipo de reação, né? O que acontece com os agentes oxidantes e redutores em termos de número de oxidação. Então, é uma experiência simples, com um custo pequeno, em que você vai poder colocar em vários momentos do seu planejamento. A segunda experiência, ela é uma experiência lúdica para mim, assim, lúdica não, assim, melancólica, digamos assim, né? Quem nunca, né, viu um galinho do tempo, né? Quem não tinha na sua casa, quando era criança, um galinho do tempo, e de manhã, quando ia sair da escola, ia sair para a escola, olhava o galinho para saber se levava o casaco, se não levava o casaco, né? Na minha casa, a gente tinha sempre esse galinho do tempo,
e de manhã cedo ele era sempre visitado para saber como é que ia ser a roupa para ir para a escola, tá? Então, é uma experiência muito legal, porque ela é simples, né? E a gente tem vários recursos para poder falar sobre a questão de como que muda, né? Por que o galinho do tempo muda de cor de acordo com o tempo, se o tempo está chuvoso ou se está sol, tá? O material, né, necessário para essa experiência é papel branco absorvente, tá? Cloreto de cobalto, que você pode adquirir, ele é anidro ou hexaidratado, uma espátula ou uma colher, um borrifador de água, vidro de relógio ou um pratinho pequeno, cotonetes, tubos de ensaio, etanol PA ou absoluto, né, que é padrão absoluto, PA, né, e uma fonte de calor, que pode ser o sol, pode ser um secador. A gente não costuma indicar, né, chama direta nas nossas atividades pelo risco, né, como são coisas para a gente fazer com criança, né, e num ambiente que não é totalmente controlado como um laboratório, então o ideal é você usar, por exemplo, um secador, né, para fazer essa fonte de calor. O procedimento, a gente vai ter 2 procedimentos para falar sobre essa experiência do galinho do tempo, tá? E explicar o funcionamento, tá? O primeiro é a gente observar como que esse galinho do tempo funciona em termos, utilizando papel. O que a gente pode fazer? Você vai pegar um pedaço de papel, desse papel absorvente, né? Vai dissolver num frasco o cloreto de cobalto com água, tá? Então, você vai pegar os cristais de cloreto de cobalto, dissolver em água, você vai ver uma solução rosa, né? E aí você vai pegar esse pedacinho de papel branco, né? Vai umedecer ele bastante nesse cloreto de cobalto, né? Dissolvido em água, e vai deixar secar ao ar ou ao sol, ou então vai passar um secador nele, de forma a observar a mudança de coloração daquele papel de rosa para azul. Agora, é importante que esse papel ele tenha um caráter absorvente bom, porque você precisa que ele esteja, que ele absorva bastante da solução do cloreto de cobalto, tá? Para funcionar. Essa maneira de fazer, ela é bem legal, principalmente para as séries iniciais, né? Porque você pode, por exemplo, desenhar, né, cortar o papel no formato de um galinho, né, de forma que fique bem lúdico para a criança, né? E aí você pode secar o papel e depois molhar de novo, né, borrifar água nele para que os pontos rosas apareçam novamente. Tá? Então, ele é bem legal fazendo dessa maneira. Uma outra maneira de fazer, que a gente já pode usar até mesmo para crianças, para alunos maiores, né, é você observar como que o galinho do tempo funciona em termos de usando ele em solução. Como que a gente pode fazer isso, né? Você pode pegar o cloreto de cobalto, né? Se ele tiver anidro, ele vai estar azulzinho, né? Se ele não tiver, se for o hexaidratado, ele vai estar rosa, né? Meio roxeado. O que você pode fazer? Você bota uns cristais no seu tubo de ensaio e seca com secador. Você vai ver que ao secar, né, à medida que você vai dando calor, né, para aquele tubo de ensaio, a cor vai passando a azul. Você vai evaporando a água que está nos cristais, tá? E você vai ter o aparecimento da coloração azul. Se você, imediatamente que você secou, você adicionar o etanol anidro, né, o absoluto, você vai ver que a sua solução vai ficar completamente azul, tá? Por quê? Porque você secou ele ali e colocou um etanol que não tem água.
Aí, num outro tubo de ensaio, você pode fazer o quê? Para comparar, você coloca um cristalzinho do seu cloreto de cobalto e adiciona água. Quer dizer, você vai ver as duas soluções. A solução que tem água, que está rosa, e a solução azul, que é livre de água. Mais uma vez, você pode até incrementar essa atividade. O que você pode fazer? Pode pegar um pouco de água e adicionar a sua solução de cloreto de cobalto em etanol, que está azul. Que à medida que você colocar água no tubo de ensaio, né, a água vai ser captada pelo etanol e principalmente pelos cristais do cloreto de cobalto, que vai se tornar hidratado e vai passar a rosa de novo. Então, você vai ter a mudança de coloração da sua solução. Então, assim, é uma experiência que é bem simples também, né? Você não tem que usar muitos materiais, mas você consegue explicar bastante fenômenos, né, científicos. A questão da umidade do ar, né, que é o que influencia, nesse caso, para a mudança da coloração, em termos, se você estiver trabalhando com uma criança para falar sobre clima, né, e sobre essa parte mais geral, em termos de ciência, ou se você estiver trabalhando, né, no ensino médio para falar, por exemplo, da propriedade de sais, né, sais que são hidratáveis, né, que são higroscópicos, e aqueles que não são. A propriedade, quando você tem um sal seco, né, sem água entre os seus cristais, e quando ele está hidratado, qual a mudança que você pode observar. Então, assim, são duas experiências que você pode levar para esses dois lados, tanto trabalhar com crianças pequenas, quanto com os adolescentes já do ensino médio. Bom, a explicação teórica, né, em termos do galinha do tempo, né, você ainda pode incrementar essa explicação para o ensino médio, né, falando um pouquinho sobre geometria dos sais, né, e a questão do equilíbrio, né, que acontece entre os íons hidratados e não hidratados do cloreto de cobalto, de forma que você trabalha um pouquinho do princípio de Le Chatelier também, né, para aquele grupo de alunos, tá bom? Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa breve conversa, né, desse breve encontro, né, que eu falei um pouquinho sobre várias coisas, mas que agora a gente vai mostrar para vocês eu fazendo a atividade, para vocês verem que mesmo quando a gente está acostumado na bancada, a gente sempre vai ficar nervoso na hora de fazer a experiência, coisas vão acontecer, então vocês agora vão se divertir um pouquinho comigo fazendo a experiência, tá? Aqui tem algumas referências bibliográficas, que são referências que algumas delas são referências que vocês já receberam junto com a programação de vocês, fazem parte de um pool de referências que nós separamos, que são interessantes, né, para leitura. Algumas são mais novas, outras são mais antigas, mas são referências interessantes sobre esses temas que a gente tem tratado esses dias, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em breve, né? Teremos o encerramento do curso no finalzinho do mês e alguns encontros síncronos, tá? Então, a gente se vê até lá e até a próxima. Então, a gente já limpou a bagunça, né? O que aconteceu? Eu tinha colocado a colezinha muito na ponta. E aí o peso acabou fazendo com que caísse antes do que a gente queria ver, tá? Então agora eu vou colocar com cuidado a colherzinha, mais firme, tá? E aí novamente, vamos pegar o permanganato de potássio, tá? Vou colocar aqui. Essa reação também a gente já viu na internet como fogo químico, né? Porque
você pode fazer queimama, né, dependendo da quantidade de glicerina e de permanganato, pode dar um pouquinho de chama só com a mistura das duas substâncias. Tá? Então vamos lá, coloquei o permanganato, dei uma espalhada, deixei ele bem espalhadinho, né, para aumentar a superfície de contato, e aí agora eu vou colocar a glicerina. Ao entrar em contato com o permanganato de potássio, o permanganato, né, ao entrar em contato com a glicerina, ele vai começar a oxidar, né, as moléculas de glicerina, e a gente vai ter a redução do manganês, né, porque no permanganato a gente tem que lembrar que o manganês está como íon mais 7, e aí ele vai, quando ele reagir com a glicerina, ele vai se reduzir, né, vai a manganês mais 2, e a gente vai observar isso também pela mudança de coloração. Né? O permanganato de potássio é um sal arroxeado, né? E quando, depois da reação, a gente vai ver que vai ficar um resíduo, né, meio castanho, bem escuro, né, mas assim, vai dar uma nuance assim, do castanho, que é da redução do manganês, que ele vai, no caso do permanganato, vai a óxido de manganês. Né? Então vamos lá. Vamos parar de falar e fazer. Agora que ela começou. Então a gente tem a reação acontecendo. É uma reação extremamente exotérmica. Muito bem. Aí sim a gente conseguiu observar o que aconteceu. Claro, né? Esse tipo de experiência é muito interessante, mas a gente precisa ter um cuidado na hora de realizar, porque como ela libera calor, né, uma das coisas que a gente pode fazer é pedir para os alunos darem uma olhadinha que aqui, né, tá um pouco aquecidinho e tal, mas é sempre esse tipo de experiência é mais interessante para um aluno de nono ano, um aluno de ensino médio, porque primeiro pelo conceito que a gente vai aplicar, né? E segundo, né, por gerar calor, e dependendo da quantidade de glicerina que a gente colocar, pode ter uma chama. Dessa vez, não deu chama nenhuma. Né? No teste que a gente fez, ele chegou a dar uma chama. Mas então, por conta desse tipo de risco, é sempre bom a gente fazer com os alunos maiores. Até para ter... lembrar, assim, ter a questão daqui, a experiência é muito mais do que só uma coisa curiosa, né? Não é mágica, não é esse o conceito que a gente quer passar para os alunos. A gente quer mostrar que, apesar de serem substâncias que não são de uso comum, né, conhecidos como o permanganato de potássio, que tem uso farmacológico, a gente compra na farmácia, e a glicerina também, né, ao se juntarem, elas podem gerar uma reação, né, produzir uma reação que vai causar um risco. Né? É uma reação que gera calor, pode pegar fogo, né? Então tem essa necessidade, né, da gente explicar isso e mostrar que ciência ela está no cotidiano, mas ela não é simplesmente curiosidade, tá? É ciência. Então, agora que a gente fez isso aqui, a gente vai fazer uma outra experiência já já.
Quando eu era criança, existia um enfeite nas casas, né, que era um galinho do tempo. Minha mãe sempre colocava perto da porta, né, para indicar, né, ter uma ideia se o tempo ia chover ou se ia fazer sol. Eu sempre fiquei curiosa de saber como que aquilo funcionava, porque o galinho mudava de cor quando estava chovendo e quando estava sol. Quando estava sol, ele ficava com umas nuances todas azulzinhas e tal. E quando estava chovendo, ele ficava bem roseado, assim, né? E era engraçado que na base do galinho tinha uma escalazinha de cores, né? Mostrando uma variação de cores entre o azul e o rosa, bem clarinho, né? De acordo com se estava chovendo mais, chovendo menos, se estava muito sol, se estava pouco sol. E era uma curiosidade de saber como que aquilo funcionava. Bom, quando eu cresci, né, e virei química, eu acabei descobrindo que é uma propriedade muito comum de vários sais, que é a propriedade de ser hidratado. Né? Então, o que acontece, né, na química do galinho do tempo? Tá? A gente vai imitar aqui o que está acontecendo com esse galinho, né, o que aconteceria com ele, já que eu não tenho um galinho aqui mais. Tá? Para isso, a gente vai usar cloreto de cobalto hexaidratado. O cloreto de cobalto hexaidratado é um sal meio rosinho. Vocês estão vendo aqui, eu já até coloquei um pouquinho aqui. Tá vendo? Ele, né, hidratado com 6 moléculas de água, ele já tem essa coloração assim, roseadinha. Como que a gente vai fazer essa experiência para a gente ver exatamente essa mudança de cor que acontece com o cloreto de cobalto quando ele é seco, desidratado, e quando ele está no seu estado hidratado, tá? Que é o que acontece com o galinho, né? Que quando o tempo está mais seco, mais sol, ele ficava azul, né? E quando o tempo estava mais úmido, ele ia para o lado do rosa. E aí a gente vai testar isso com o cloreto de cobalto. Então eu coloquei aqui um pouquinho de cloreto de cobalto hexaidratado, tá? E o que eu vou fazer? Vou colocar num outro também um pouquinho, pra gente ver. Uma pedrinha dessa daqui. Tá? Ó, um pouquinho dele. Água. Vamos ver o que acontece. Então eu tenho ele, né? Vai demorar um pouquinho para diluir total, porque eu botei um grãozinho bem grandinho. Mas dá pra gente ver que ele tá rosinha, né? Porque o sal é hidratado e eu coloquei água. Ó. Agora a gente vai usar uma fonte de calor para secar esse cloreto de cobalto que eu coloquei aqui, que é o mesmo. Eu não tenho uma estufa aqui em casa, né? Eu poderia colocar ele num recipiente resistente a calor, levar na estufa e deixar uns minutinhos para secar. Como a gente não tem isso em casa, e vocês também não vão ter uma estufa, né, na sala de aula, a gente vai poder usar uma outra fonte de calor, que por um acaso pode ser um secador, né? Vamos usar uma utilidade para esse secador. Então vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de barulho, né? E vamos secar isso aqui. Observa que já os cristais que estão na parede, que começam a ficar secos, né, livres das moléculas de água, ele já começa a ficar azulado. Tá? Eu vou demorar mais um pouquinho, porque eu quero secar bem ele. Alguns momentos depois. Então, ó, a gente aqueceu e viu mudando de cor, né? Ainda tem uns pontinhos rosa, bem pouquinho, né? Mas a maioria dele está azul. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Eu vou colocar um pouquinho de etanol PA, o absoluto. O que quer dizer isso? Esse etanol sem água, tá?
para a gente ver que a cor vai se manter no azul, tá? Se a gente tivesse ele com um etanol com água, a gente começa a ter a mudança de novo para o rosa, tá? Mas vamos ver primeiro, vou pegar aqui esse barulho, vou pegar um pouquinho de etanol PA e vou colocar aqui dentro. Então, o que acontece? Esse etanol, ele não tem água, tá? Então, o que ele fez? Ele dissolveu o sal, né, na forma seca dele, sem água. Então, a solução ficou azul. Diferente. Né? Aqui eu tenho cloreto de cobalto hexaidratado e aqui eu tenho ele anidro, né, dissolvido em etanol. E aí, né, a gente pode também fazer uma complementação, né? Além de ver ele dissolvido assim, a gente pode fazer o quê? Ver a volta dele para coloração, né? Mais ou menos para o rosa, né? A partir da hidratação dessa solução. Né? Se eu pegar água, né, e adicionar a essa minha solução, o que vai acontecer? A água que eu for adicionando vai ser capturada pelo cloreto de cobalto e a minha solução volta a ficar rosa. Tá? Da mesma maneira, a gente secou o sólido, né, no tubo de ensaio. Você vê, né, a mudança do sal toda para a coloração azul. Se você deixar ele paradinho, como a gente vive num lugar onde o ambiente tem uma umidade relativa alta, a gente nota que o sal começa a voltar a ficar rosinha. Porque ele começa a captar a água do ambiente. Tá? E é o princípio do galinho do tempo. Né? Quando eles mergulham aquele galinho numa solução de cloreto de cobalto hexaidratado, né? Coloca lá, aquilo fica exposto ao tempo, e aí nos dias, né, e dos meses que são mais secos, a gente vê ele indo para o azul, né, ficando mais azulzinho. E quando a gente tem dias mais úmidos, ele vai para o lado do rosa. Tá? Essa experiência ela é bem interessante, a gente pode inclusive levar ela para a educação infantil. Tem uma forma bem lúdica de você colocar se você desenhar, né, pegar uma folha de papel absorvente, né, adsorvente e desenhar um galinho nele, embebedar nessa solução de cloreto de cobalto hexaidratado e botar exposto, né, a uma fonte de calor. Pode ser o próprio secador, que, né, vai ficar mais seguro. Pode ser colocar ele direto numa fonte de sol. A criança vai conseguir observar ele ficando na coloração mais azulada. Então é uma experiência bem interessante, que você tanto pode trabalhar a propriedade química dos sais, né, com o ensino médio, como você pode trabalhar a questão do tempo, da umidade, né, de qual o clima, né, da cidade que você reside, com crianças pequenas. Então é uma experiência bem versátil, bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente vai tentar fazer outras experiências aí. Acompanhe o curso e a gente vai para frente.